INPRO, Instituto Movimento Pro Projetos, que é uma empresa especializada em planejamento estratégico que estuda maneiras de arrecadar fundos para as empresas, é um instituto que já está no mercado há muitos anos. E esse instituto está lançando um livro Fontes de Recursos Nacionais e Internacionais, que vai levar informações para empresas que tenham interesse de conseguir recursos para os projetos empresariais. E hoje eu estou recebendo aqui no Economia News o diretor-presidente do INPRO, o Márcio Godoy. Márcio, seja bem-vindo, boa noite. É uma inovação no mercado de projetos a publicação desse livro? Boa noite. De fato é uma inovação, porque o livro é um livro que tem um conteúdo voltado para o empresário. Fontes de recursos voltado para o negócio do empresário, para o segmento empresarial. Até então, esse tipo de trabalho era feito diretamente com o INPRO ou com outros institutos que trabalham com projetos para arrecadação? Em 2009, o INPRO lançou um livro com o título 103 dicas que toda empresa precisa saber para utilizar incentivos fiscais. Esse livro de 2009 tinha um objetivo voltado para os proponentes. E para quem queria captar recursos. E na época era cultura, esporte, infância e adolescência. Esse novo livro ele já tem um outro segmento a ser explorado. Exemplo, os resíduos sólidos de uma empresa pode transformar em energia renovável, logística reversa. Então são projetos voltados para o setor empresarial. Ele é bem didático. Ele é bem didático, é um guia e, evidente, o INPRO realiza palestras dentro da empresa para os seus colaboradores, para que essas pessoas conheçam essas fontes de recursos e que, evidente, venham a utilizar em projetos próprios daquela empresa, daquele segmento, daquele setor. Através, Márcio, dessa publicação, a empresa, os gestores da empresa, eles estariam capacitados já para buscar esses recursos só com o que está na publicação? Exatamente, junto com a palestra. Certo. A publicação é customizada para o setor daquela empresa, então é um livro que ele é customizado, ele é feito a 4 mãos, INPRO e empresa, respeitando o segmento e, evidente, fazendo uma avaliação de quais são os projetos que essa empresa possui, projeto de expansão, de crescimento, de logística, enfim. E aí a gente apresenta quais são as fontes que estão disponíveis. A partir desse momento tem uma palestra, que é uma palestra técnica, mostrando quais são os documentos necessários, como formatar o projeto adequadamente, enfim. Aí vem todo Esse livro, Márcio, já está no mercado? Esse livro é um livro customizado. Então, nós temos o livro Master, que eu trouxe aqui um exemplar. Por favor, vamos que mostrar. É fontes de recursos. E aí, quando a empresa solicita uma palestra, nós vamos na empresa, levamos esse livro, fazemos a palestra para os seus colaboradores e identificamos quais são os projetos da empresa. Automaticamente, a gente entrega um livro customizado para a empresa, só com as fontes que ela pode utilizar. Agora, então, a capa do livro diz o seguinte: fontes de recursos não reembolsáveis. Significa que a empresa que capta, ela não precisa de nenhuma contrapartida, ela não precisa de nenhum tipo de devolução? É assim que funciona? Exatamente. No Brasil existem 900 fontes de recursos não reembolsáveis, somando aí 70 bi de reais, 65 bilhões de reais. Só no Reino Unido são 8 mil fontes. Estados Unidos passa de 20 mil fontes. Canadá, Ásia, enfim. Cada continente tem as suas fontes de recursos e são não reembolsáveis. Então, um exemplo muito prático. Você pega aí o resíduo de uma transportadora, os pneus, por exemplo. Ele pode ser transformado em blocos para a construção civil. Isso você pode... você pega uma transportadora com 400 caminhões, ela deve ter uma rotatividade de troca de pneus mensal muito grande. Então esses pneus, ao invés de ir para o lixão ou para o aterro, né, lixão nem é mais permitido, mas ainda existem, transformar em subprodutos. Você pega a PET, pode transformar em moletons, enfim. Existem N situações que você pode utilizar os resíduos
e transformar num subproduto. Agora, Márcio, já que a gente está falando em resíduos, está muito em voga hoje essa questão discutida em todo o Brasil e em todo o mundo. Aqui no Brasil vem aí a regulamentação da chamada logística reversa, que é a destinação e o retorno do lixo produzido pelas indústrias. Você, pela tua experiência, você nota que ainda há um certo desconhecimento ou muita curiosidade sobre a chamada logística reversa, que é tão importante para a manutenção e a preservação do nosso meio ambiente? Sem dúvida. É a Lei 12.305. É um marco. Essa lei ficou 19 anos sendo discutida. Assim, as suas cláusulas, seus artigos, etc. Bom, ela foi publicada e regulamentada. Em 2014, ela entra em vigor. Toda a indústria, ela tem por obrigação recolher suas embalagens. E é nesse momento que ganhou o título de logística reversa. Exato. Isso vai mudar a plataforma de qualquer empresa. Neste momento, você pode ter projetos com fontes de recursos não reembolsáveis, considerando que você tem que transformar esse projeto em geração de renda. Projeto sustentável, com geração de renda. Você vai proporcionar um novo nicho de mercado, uma geração de renda através daqueles resíduos, e aí é onde nasce o projeto. Perfeito. Então, Márcio, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e já voltamos para continuar conversando contigo sobre a logística reversa, sobre os projetos e os recursos que estão disponíveis no mercado, seja privado, seja público, à disposição das empresas e das entidades e cidadãos comuns. Nós vamos conversar sobre isso com o Márcio Godoy daqui a pouco aqui no Economia News. É só um instante. O Economia News desta quinta-feira está recebendo o diretor-presidente do Instituto Movimento Pro Projetos, Márcio Godoy. Márcio, no primeiro bloco nós conversávamos sobre a logística reversa, sobre a publicação que o INPRO, o Instituto Pro Projetos, está lançando e colocando à disposição dos empresários de todo o Brasil. Mas eu gostaria de tocar novamente na questão da logística reversa, porque você falava sobre a possibilidade que as empresas têm de faturar em cima do lixo produzido por ela própria, né? Os empresários estão conscientes disso, desse nicho de mercado que vem por aí? Muitos estão fazendo estudos. A lei entra em vigor em 2014, então você tem um período aí de estudos e, é evidente, colocar os projetos pilotos em prática. Nesse momento, o empresário com um pouquinho mais de visão tem uma frase que é muito famosa. A diferença do craque para o jogador de futebol. O craque pensa 3 segundos antes da bola chegar no pé. O jogador de futebol comum, quando a bola chega no pé, ele vai pensar o que vai fazer com a bola. Cansa mais, né? Cansa mais. O empresário que tem essa visão dos 3 segundos antes, ele já começa a enxergar uma mudança na sua plataforma, na sua logística. Automaticamente vão nascer projetos e ele vai precisar de recursos para custeá-los. É neste momento que ele pode buscar as fontes. Ele não precisa esperar 2014. Muitos empresários vão esperar 2014 para ver o que vai acontecer no mercado. Como é que vai se comportar o mercado? Como é que vai se comportar e depois toma uma decisão. São posturas que, evidente, todos nós respeitamos, mas o empresário que tiver um pouquinho de visão é nítido, é um novo nicho de mercado. O lixo pode ser transformado em energia. Então, a cogeração de energia a partir da queima do lixo. Quer dizer, é negócio, nós estamos falando de energia. Então, que até então, sem esta lei, o lixo ia para os aterros e para os lixões. Então, Márcio, você falava antes que no Brasil tem em torno de 900 fundos não reembolsáveis que estão à disposição do mercado. Considerando os não reembolsáveis e os que têm que ser reembolsados, nós temos muito dinheiro aí à disposição do mercado que não está sendo utilizado? Nós temos muitos recursos, muito dinheiro e temos muitos projetos. O gargalo, o ponto fraco, são os projetos alinhados com as diretrizes daquelas fontes. Esse é o ponto mais... que o Brasil precisa aprender a fazer. Mais cruel, né? Vamos dizer assim. É a metodologia, é o foco do projeto, é isso, né? Porque você tem que respeitar cada fonte, tem uma regra. Não adianta você querer apresentar o projeto com o seu benefício próprio. O projeto tem que ter um benefício para a sociedade. Ele tem que ser sustentável, tem que estar enxergando o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, responsabilidade social, transformação social, enfim, reaplicabilidade, são alguns critérios das fontes. Ô Márcio, para
empresários e também para prefeitos, enfim, entidades com interesse de saber mais sobre a captação de recursos, como é que pode acessar o INPRO? O INPRO tem um site que é o www.com.br, também www.impro.com.br, ambos estão direcionados. Lá tem a central do cliente. E aí tanto empresários como prefeitos, enfim, sociedade, pode fazer contato. Lá tem um contato online, tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail, tem o nosso Skype, enfim. E aí, evidente, vão surgir diversas dúvidas e perguntas. Dentro da medida do possível, do nosso conhecimento, a gente vai tentar atendê-los, e o que a gente não tiver conhecimento, a gente vai tentar pesquisar e descobrir e aprender junto, crescer junto. Perfeito, esse é o Márcio. objetivo. Muito obrigado por sua entrevista. Imagina, eu que agradeço. O Economia News desta quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã, logo após o Visão Geral. Para você, uma ótima noite. Até lá.